Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante. Aquele lembrete que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Sexo Fraco. É bem importante assim, porque essa denominação todos nós já ouvimos, de modo maldoso, carinhoso. Quando a centelha espiritual saiu para o seu desenvolvimento, tem aquela parte que é mais fina, mais delicada, e a outra parte que é mais grosseira, mais firme. É uma importância assim que nós precisaríamos de lembrar. A parte feminina, ela tem com ela uma parte mais delicada, que é esta parte do enteal, e que muitos homens têm vontade de proteger essa parte. São poucos aqueles que não se encontram nessa condição de querer proteger essa parte mais delicada que a mulher traz. A feminilidade é essa condição assim. Então, quando fala-se de sexo fraco, está falando de uma condição mais sensível que a mulher traz com ela. Essa é a importância de poder fazer a ligação para trazer espíritos para a matéria grosseira. Essa sensibilidade, muitas perdem essa sensibilidade por brincadeiras, por desenvolver atividades masculinas, por embrutecer-se. Então, muitas vezes, traz filhos e esses filhos não chegam à condição de ter nascimento, porque essa ponte foi rompida, aquela ligação que a alma necessita para habitar aquele corpo em formação foi rompida. Depois tem mais consequência ainda. Quando entra nesta condição de romper esta ponte, também tem consequências de trazer filhos enfraquecidos, filhos com doenças. Tínhamos que ter esse cuidado durante a vida. Não valorizar para a mulher os trabalhos masculinos. Ela mesma deveria ver que ela se encontra no desenvolvimento da criação devido a esta parte superior que ela traz com ela. O seu desenvolvimento apresenta-se meio degrau acima do que o masculino. A diferença é que a mulher tem essa condição mais sensível, mais delicada. Então o trabalho dela é dessa maneira. E nós podemos observar na moradia a paciência, aquela que se encontra equilibrada, devido ao fato do homem trazer mais a parte rústica, mais firme, mais segura, e a gente pode observar em épocas mais recentes anteriores. O trabalho mais pesado era do homem, então ele veio preparado para ter esta condição de apresentar-se mais firme na natureza. Proteger a mulher, esse sentimento existe. E a gente vai observando que existe tanto na criança como no amadurecido. Perder esta condição importante de possibilitar a ligação com o enteal superior é da responsabilidade dela. Ela é que fica prejudicada. E depois nós vemos assim que esse cuidado, a pessoa é que tem que fazer uma observação. Quando fala que a mulher é inferior, está falando daquela que perdeu essa ligação, perdeu a consideração. Ela perdeu aquela condição de ter o respeito.
E esse respeito nós podemos observar que toda época existiu. Então, em épocas anteriores, a gente vê assim que a consideração que existia, essa naturalidade, nós tínhamos que ter. Sexo fraco. Então, essa denominação faz referência daquela condição bem importante da sensibilidade da parte superior que ela traz. Porque para uma alma entrar num corpo em formação, precisa de ter essa ligação superior. Tem que ter o caminho, porque na formação de um corpinho, uma alma não entra dentro daquele corpinho e habita aquele corpinho. Tem que ter tido essa ligação. Cada um é que tem que ir observando essa naturalidade que existe na criação. O termo sexo fraco, a pessoa tem que lembrar da origem desta expressão, da delicadeza desta condição bem importante que muitas mulheres portavam e ainda portam. A consequência. Tem todas as maneiras que anteriormente existia a consideração com a mulher e o trabalho que ela fez para perder esta consideração, para perder essa naturalidade que a natureza possibilitou, aquela condição de ter a ponte que faz a ligação. E depois nós sabemos também da força que a mulher tem no lar. Essa condição é bem simples assim, que anteriormente existia. Essa força, ela tinha a condição de formar os filhos. Essa importância. Quer dizer que o trabalho do homem também é muito importante, mas o trabalho da mulher tem essa importância mais delicada. E nós vemos assim que, normalmente, é a mulher que faz a ligação com os filhos. Quando apresenta a condição de envelhecida, na época de largar o corpo de matéria grosseira, aquelas que tiveram filhos, esses filhos, durante o período de vida dessa, se reúnem. Depois que ela larga o corpo de matéria grosseira, de uma maneira geral, esses fios de ligação com os filhos tendem a desprender-se, tendem a desfazer. Então a força da mulher se encontra de todas as maneiras. Quer dizer que o sexo fraco, esta referência, está falando da delicadeza, da sensibilidade, daquela condição bem importante da paciência. E depois nós sabemos assim que épocas anteriores, além de ter todas essas qualidades, tem a firmeza também. Porque numa casa que tem 3 filhos, 4 filhos, muitas vezes tem uma desarmonia e muitas vezes precisa da interferência dela de uma maneira que eles entram numa condição de acalmarem. E essa interferência muitas vezes é com o chinelo. Quer dizer que tem a paciência, e a gente sabe que existe, porque tem aquela condição de esperar o tempo da criança para receber o alimento, o tempo que precisa para aquela criança, quando ela apresenta enfraquecida, a condição para recuperar aquele corpinho. Quer dizer que é uma condição superior, essa sensibilidade, que é esta a ligação com o enteal superior. Toda época nós tínhamos que fazer um trabalho de observar que épocas anteriores as mulheres eram mais consideradas, devido ao fato de atualmente acharem que estão em defasagem com os homens. Para que elas fiquem igual aos homens, elas têm que descer na profissão, na maneira de ser, no convívio, na aceitação. Vai perdendo essa condição de manter a ponte com o enteal superior. Vai rompendo aquela condição bem importante da força que existe. Então muitos já tiveram esta experiência de uma viagem, chegarem na moradia e num período curto
aquela que é dona da moradia ter a condição de preparar rapidamente um alimento para todos. É uma condição superior. Além de ter esta capacidade, tem a capacidade também de acertar o gosto de todos. A condição superior. Aquela condição bem importante quando o germe espiritual saiu para a criação. Aquele que desenvolveu a condição de mais rústico para a matéria grosseira tornou-se masculino, e aquele que tornou-se mais delicado, mais polido, mais nobre, tornou-se feminino. É aí que vem o masculino e o feminino. Quando a mulher quer competir com o homem, ela tem que largar aquela condição da ponte superior que possibilita a chama de possibilitar assim a harmonia. Ela perde. E depois aquela condição assim, nós conhecemos quando apresenta uma violência com a mulher, também ela perdeu aquela condição de ser respeitada. É isso que nós precisaríamos de entender. O comportamento, o jeito que ela está desenvolvendo, ela perde a naturalidade, perde o respeito. Mas também o homem é culpado, porque quando não pode ficar perto de uma pessoa, de uma mulher, que perdeu a condição de ser respeitada, ele tem que ficar distante. É esforçar-se para equilibrar-se durante a vida toda. Depois nós achamos assim que por fazer a manutenção da moradia é suficiente. Não é suficiente. Por aquela cuidar da moradia, administrar aquela moradia, também não é suficiente. Aquela condição bem importante da nobreza, de possibilitar que o lar torna-se um refúgio. E depois não tem a necessidade de viver em matrimônio. Aqueles que podem viver em matrimônio têm que fazer esse trabalho de não permitir que haja degradação do ambiente em que vivem. E aqueles que não vivem em matrimônio, independente de qualquer coisa, nós tínhamos que nos mantermos preparados para a nobreza a vida toda. Quer dizer que nós tínhamos que fazer esse esforço da nossa moradia ser uma moradia de nobre, de polidos, uma moradia de organizados. Quer dizer que nós tínhamos que nos encontrarmos todo instante velando para a luz. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que o jeito que nós nos apresentamos diariamente para a vida. Muitos acham assim que pode ser de qualquer maneira. Não pode, porque quando surge uma oportunidade, não dá tempo de arrumar no último instante. Depois tem aquela referência bem importante da nobreza. Se a pessoa encontra-se nobre a vida toda, o conhecimento dela, o relacionamento dela, também é com nobres e polidos. Se acontece de não apresentar nobres e polidos para que a pessoa tenha relacionamento, então ela tem que lembrar dos ensinos. Independente de ter ou não ter um relacionamento nobre, os ensinos vêm em primeiro lugar. E é bem importante assim, porque toda época apresenta as limitações na vida de cada um. Tendo uma companheira ou a companheira tendo um companheiro ou não tendo companheiros, não tem importância. Mas temos que lembrar que num período de vida de média de 80 anos, não é uma referência de uma existência. Quando nós vemos as pessoas que já se encontram numa fase de formação, descuidadas, desalinhadas, essa condição não vem agora dessa existência, já vem de épocas anteriores. Quer dizer que uma degeneração de um ser humano não é numa época somente. Se a pessoa tem o costume de ter a nobreza, de ter a polidez, também fica fácil para ela na condição do relacionamento.
tanto faz a parte feminina como a masculina. A consideração primeiro é comigo. Eu tenho que me considerar, por isso eu tenho que me apresentar com nobreza a vida toda. A outra parte tem que apresentar-se assim também, com nobreza, com coerência, a vida toda. Quer dizer que o esforço que nós tínhamos que fazer para que a Terra tornasse um jardim, um paraíso, é o indivíduo, é com ele mesmo, é o jeito que ele alimenta, é a nobreza que ele apresenta, é a elegância que ele tem que ter nos trajes. Com isso, ele tem que ter também o mesmo procedimento na moradia. Quando uma pessoa fala de solidão, de entristecimento, ela tem que lembrar que na luz não tem solidão, não tem entristecimento, porque o movimento que a pessoa tem que fazer é a vida toda. Nós sabemos assim que quando uma pessoa na matéria grosseira ganha um prêmio, ela é venerada muitas décadas por um prêmio que ela ganhou. Na matéria fina, no espiritual, quando a pessoa tem um mérito, aquele mérito foi aquele instante. Para que ela continue sendo valorizada, ela tem que continuar movimentando naquela direção que possibilitará a ela um novo mérito. Na matéria grosseira, nós temos a facilidade das acomodações. E nós vemos assim que aquele que ganhou um prêmio, aquele prêmio naqueles dias tem um valor. Mostra-se para um, outros vêm visitá-lo para ver aquele prêmio, mas na matéria fina, no espiritual, esse prêmio foi um ato para aquele instante. Nós tínhamos que fazer esta condição conosco, dentro de nós, da nobreza, da polidez, da coerência, da maneira de poder considerar o nosso próximo, especialmente aquele homem considerando a mulher, e aquela mulher fazendo o esforço para não perder a consideração. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que, quando acha-se que vai fazer um esforço no relacionamento, que no futuro vão ser melhores, dificilmente isso acontece. Aquela expressão que fala assim, que perdeu o encanto. Por ter perdido o encanto, perde também a naturalidade de ter um movimento para uma nova fase da vida. Perdeu o encanto, dificilmente arruma. Perdeu a consideração. Sexo fraco. Essa referência existe e todos nós já ouvimos, mas essa referência também ela é dita de maneira carinhosa e é dita também de maneira maldosa. Fala-se de sexo fraco, fala-se da parte daquela mulher que ela tem uma condição especial dentro dela que possibilita fazer a ligação com o enteal superior. Nesta ligação, ela tem a possibilidade de construir a ponte para trazer filhos para a matéria grosseira, porque a ligação com filhos é a mulher que possibilita esta ligação. Essa ponte, ela é rompida quando entra naquela condição de ter uma competição com o masculino, por vaidade, por descuido, por excesso de atividade masculina, rompe esta ponte. Pode começar a formar uma criança, mas não tem esta ponte, a mulher não segura aquela criança, perde aquela criança. E quando tem a condição de trazer filhos, normalmente traz filhos com muitas limitações. E isso nós vemos. Voltar para o natural, construir a chama com o espírito, construir a ponte com o enteal superior é a vida inteira. A valorização que a mulher precisa de ter não é para as outras pessoas, é para ela, para que ela não degrade durante a sua vida, da maneira de vestir, da maneira de ser, da maneira de aceitar. Tínhamos que fazer esse trabalho, porque quando a mulher também não faz um trabalho dentro dela de melhorar,
E se ela tem um companheiro, ela não tem autoridade para melhorar aquele companheiro. São poucas as que tiveram condições e que têm condições de melhorar o companheiro. Quer dizer que nos costumes, é isso que nós precisaríamos de entender. Tem muita importância. Nós sabemos assim que quando tem costumes que prejudicam a saúde e a mulher aceita com esse costume, os filhos todos vêm fracos. Fracos quer dizer assim, não tem uma condição de liderança, uma condição de saúde, tem limitação na vida, no desenvolvimento daquilo que precisa, daquele ímpeto, daquela coragem para as decisões. Essa condição, nós tínhamos que fazer esse trabalho para nós mesmos. Se não merece a consideração, nós tínhamos que sair de perto. Nós não podemos conviver com aqueles que não merecem a consideração. E aqueles que têm costumes que prejudicam a saúde, também não podíamos conviver. Porque nós sabemos assim que a sua frequência, a sua irradiação vai prejudicando aqueles que convivem com ele. Depois, na profissão, nós sabemos que apresenta uma qualidade menor. A qualidade menor quer dizer assim, não é um que tem um discernimento, que tem uma iniciativa, que tem aquela condição de apresentar uma qualidade para administrar aquele setor que ele está trabalhando. Toda a época da nossa vida, nós não teríamos que ter tempo para o lazer. Teríamos que ter um tempo para ver como é que nós nos encontramos diante da vida. E se a pessoa descuida, ela é que fica prejudicada. Descuidamos durante a vida. A mulher perde a consideração do ambiente em que ela vive, no ambiente que ela trabalha, na moradia, naquela condição dos filhos. Aquele que aceitou também, de qualquer maneira, também adoece e perde a consideração. O corpo de matéria grosseira que nós temos é aquela condição bem importante que o espírito necessita deste corpo para habitá-lo. Se nós descuidarmos durante a nossa vida, habitando esse corpo de qualquer maneira, nós ficaremos prejudicados na velhice. Isso fica bem fácil assim da gente ir confirmando. Usou mal qualquer coisa que nós temos, aquela moradia foi usada erradamente, aquele meio de locomoção usado erradamente. Se usarmos também erradamente o nosso corpo, nós vamos ter um corpo físico que vai apresentar muitas limitações, na alegria ou na dor. A nossa vida teria que ter esta condição bem importante de compreender que na luz não tem tristeza, só tem alegria e harmonia. E a gente pode observar que todas as coisas que a natureza apresenta para nós é com harmonia, com beleza e com durabilidade. Pode ser uma fruta, uma flor, uma folhagem, apresenta esta condição. Só nós, espíritos humanos, que não estamos fazendo um trabalho para nos adequarmos na harmonia que a natureza está apresentando. Nós tínhamos que lembrar assim, a mulher traz com ela, possibilita ela fazer a ponte para vir o espírito habitar aquele corpinho que ela está formando. Mesmo ela não tendo esta condição de trazer ou de ter um filho, não tem importância. Ela é considerada. Essa referência nós tínhamos que lembrar assim em épocas anteriores que era mais frequente. A força que a mulher apresentava na moradia, no jeito, na maneira que ela apresentava durante a vida. Então a consideração é porque ela zelava anteriormente com essa ligação. Devido a isso, ela tem a condição de apresentar na criação meio degrau acima em relação ao homem.
intuitivamente, o homem tem aquela condição bem importante de querer proteger a mulher. A palavra sexo fraco vem daí, é o homem querendo proteger essa parte superior que intuitivamente ele sabe que é superior. Então a vontade dele é de ter esta condição de proteger essa parte superior. Esse trabalho que nós fazemos é a vida toda, para nós mesmos, porque nós vemos assim que as pessoas vão envelhecendo e vão perdendo a consideração, vão perdendo a nobreza e vão entrando naquela condição de uma aceitação. Aquele que se encontra envelhecido, ele não tem nada para transmitir para aqueles em formação. Teríamos que ter. Para isso, cultivar a nobreza a vida toda e observar junto com essa nobreza na apresentação e naquilo que falamos, aquilo que nós pensamos, porque também aquilo que nós sentimos acontece. Nós vemos assim na expressão de uma criança que se encontra em paz na moradia com os seus brinquedos. Se a gente aproxima sem que a criança perceba, nós vemos assim que o rosto daquela criança tem uma alegria, que aquela criança tem um sorriso, uma fala alegre, quer dizer que ela ainda não foi influenciada. O amadurecido precisaria de fazer um trabalho de observar o jeito que ele anda pensando. Se nós pensássemos somente coisas nobres, polidas, então o nosso semblante seria sempre agradável. É isso que nós tínhamos que entender. Quer dizer que aquela pessoa agradável, que sempre tem uma fala, que se dá o nome de uma fala positiva, aquela pessoa é procurada. Sexo fraco é uma condição que a mulher traz para que ela possa ter a ligação, possibilitando que a alma, que ela vier a fazer uma ligação, possa habitar um corpinho. Independente dela ter essa condição de trazer um espírito humano, ela tem também a condição de irradiar essa nobreza, essa polidez, essa coisa bem importante de ser considerada. É isso que nós precisaríamos de entender. Se nós fôssemos cuidadosos a vida inteira, então aquele envelhecido teria a condição de transmitir para os novos a informação como que deveriam caminhar durante a sua vida de maneira polida, coerente, com beleza, na maneira de ser, nos esforçarmos para nos tornarmos coerentes durante a vida toda. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa condição bem importante para nós, porque quando a pessoa melhora, ela melhora o ambiente em que ela se encontra. Aquela mulher que veio numa condição de ter meio degrau acima em relação ao homem, precisa de cultivar essa parte superior e de continuar irradiando para continuar possibilitando que aqueles que convivem com ela ir melhorando. Cultivar pensamentos nobres, lembrando sempre que na luz é tudo beleza, que na luz não tem tristeza. E que a tristeza é cultivada pelo espírito humano e que quando nós conhecemos pessoas que verbalizam que têm uma tristeza, é uma ingratidão. Ela é ingrata com o Criador, porque ela recebe de tudo que ela necessita e muitas vezes recebe a mais. Quer dizer que aqueles que se encontram em sua volta possibilita a ela uma condição a mais. Então não teria nenhuma justificativa para que nós nos apresentássemos descontente com a criação. O nosso trabalho é lembrar assim que, cultivando a nobreza, valorizando aquilo que traz a beleza e aquilo que traz uma força superior para todos nós. Então a mulher encontra-se na criação, nessa condição bem importante de ser superior, porque ela tem a ligação com o enteal superior. Estuda o livro Na Luz da Verdade